Esporte de hoje, uma viagem pela evolução dos volantes. Dos aros grandes aos multifuncionais. Os comandos de volante, nesse caso, são projetados em LED. Um tipo de argila que tira manchas da carroceria. Funciona como se fosse um imã. As vagas para os modelos plug-in. O morador instalou a própria tomada, só que ela tá ligada no quadro de luz geral do prédio. E aí... Mas vamos começar prestigiando as mães. Parabéns por esse domingo, né? A única coisa que me preocupava em comprar um carro era a faixa de preço. A gente estabelecia a faixa e... Antes eu só buscava conforto e economia. Porta-mala, que é um item super importante para nós mães. Todas essas características, há alguns anos, transformaram as minivans em carro de mãe. Hoje o olhar delas vai também em outras direções. Tem vários perfis aqui. E tem um para mim que é novidade, que é o elétrico. Gosto de tecnologia. Alto, sem problema de buraco no dia a dia, o que realmente funciona hoje. A sensação de segurança e estabilidade é essencial. Estética, sem dúvida. Design, faróis, acabamento. Gostei dessa diferença aqui de material. O azul, que remete, né, ao fato de ser elétrico. Faltou aquele vroom. Apesar de eu ser um coração V8 a combustão, a gente tem que se render que esse aqui vai ser o futuro. E na hora de pensar nos filhos, cadeirinhas. A Gabriela leva 3. Uma bem juntinho da outra. O Lolo, o Gabriel e o Matheus. Apesar de não estar muito bem visível, esse carro aqui ele tem o Isofix aqui entre os dois bancos. A Valéria leva uma só. Vamos lá, Bia? Vamos. Mas fica de olho em tudo. Porta-luva, para mim é importante, porque eu sempre deixo alguma comidinha, um snack ou um suco. Tenho uma visão boa para olhar cadeirinha, filho. Pois é, já foi o tempo em que os porta-trecos eram um dos 5 primeiros itens da lista. Isso mudou tanto que a própria indústria já pensa em facilidades para as mães. Portas com maior abertura e até um banco que rebate com uma mão só. Foi pensada numa situação da mãe entrando no carro com o filho, com as bagagens, então uma forma fácil de modular e de permitir que se tenha mais espaço dentro do carro. E tem a hora em que o olhar é para cumplicidade. A caminhonete ainda, eu acho que é o que eu levaria e falava assim, ó, vamos que ali do final de semana tá garantido. Ótimo, criança, família, espaço. Eu não preciso nem saber. Mexer no carro é só eu conversar com ela. O que você deseja fazer? Ventilação no máximo. Ok, estou ajustando a ventilação no nível máximo. Olha, preciso ensinar isso para os meus filhos, obedeceu rapidinho. Trocar a fralda. Você pode repetir o que disse? Ah, não deu. Modelos plug-in são esses que precisam de carga na tomada. Podem ser 100% elétricos ou híbridos. E por causa deles, os condomínios estão tendo que se adaptar. Se aí alguém fala, ué, mas então quando eu for abastecer, eu vou mandar a conta da gasolina para todo mundo. Aí tá feita a confusão. É fácil de resolver. A Gláucia carrega a bateria uma vez por semana. Como é que você fez para adaptar isso? Eu conversei com o condomínio, apresentei um projeto e eu coloquei 2 tomadas de 220 que estão ligadas ao relógio do meu apartamento. Então, não teve custo nenhum para o prédio, eu me dispus, claro, a arcar com os custos dessa adaptação e quem paga a conta sou eu. E você sentiu uma diferença na conta? Se eu der uma carga completa, que são 8 horas, que é uma carga convencional, né, não é uma carga rápida, eu vou gastar entre 10 e 12 reais por carga, o que é um valor muito pequeno. Se a gente for comparar, em questão de utilização, só para as pessoas entenderem, eu gasto mais com secador de cabelo. E os prédios comerciais já aumentam o número de vagas. Esse oferece 175 aos visitantes. A conta é rateada entre os condôminos. E os prédios residenciais começam a entrar nessa onda. Com o aumento de carros com tomada plug-in,
Novos prédios estão sendo projetados com estrutura para os moradores terem recarga individual. Todo morador ganha um cartão como esse. É ele que vai individualizar o uso e é bem simples. Encostei, tá liberado, já foi identificado. E aí? É só plugar aqui no carro. No final, só colocar a tomada no lugar e não tem preocupação, porque o que eu gastei está registrado no cartão, que vai no relatório para a administração do prédio, que vai jogar a conta lá no boleto do condomínio. A gente sentiu um crescimento, só para você ter uma ideia, de 17 para 18, 30%, e de 18 para 19, em torno de 60 a 70%. Em outros projetos, as vagas estão sendo planejadas com tomadas ligadas diretamente no relógio do apartamento. Nem 10% aumentou. Quando eu fui instalar, falou que era eu usar um aquecimento de micro-ondas 1 minuto por dia. A partir de 2020 já estamos entregando o apartamento com mais de 60 vagas, já com pontos de recarga de carro elétrico previsto para cada um dos apartamentos. E quando o assunto é tomada, no Brasil temos o tipo 1 e o 2. Tomada tipo 2, exatamente. Padrão mais comum aqui no Brasil. Mas existem carros com padrão tipo 1. Sim. Chegou aqui, como é que faz? O empreendimento troca esse cabo para um cabo do padrão tipo 1, ou então realiza a aquisição de um outro equipamento que tem um padrão socket, é uma tomada no próprio carregador. Agora veja o caso desse prédio aqui entregue sem estrutura para veículos elétricos ou híbridos plug-in. Mas o morador dessa garagem aqui comprou um. E aí o que ele fez? Instalou a própria tomada. Só que ela tá ligada no quadro de luz geral do prédio. E aí... O primeiro ponto é que as pessoas que moram em condomínio ainda não sabem muito sobre esse assunto. A gente tem que levar esses assuntos para as assembleias. Agora é uma questão do condomínio se adaptar para atender esse morador. O baixo investimento facilita o diálogo. Dependendo da quantidade de unidades que tem o condomínio, sai R$3, R$5 por apartamento. E sobre quem paga o equipamento, isso não tem impasse. É o condomínio que paga. Vamos fazer uma comparação? Uma academia aqui em cima e vai comprar uma esteira nova. Nem todo mundo usa. Nem todo mundo usa, mas é uma benfeitoria para o prédio. O carregador também, nem todo mundo vai usar. Esse é o senso de condomínio. Você paga por tudo, algumas coisas você usa, outras coisas você não usa. É assim que funciona. Daqui a pouco, no Auto Esporte, volantes com muita história. Olha que legal, cara. Eu já vi um volante articulado, olha só. E outros com muitos botões. Você muda o sistema de condução para um esporte. E para limpar a carroceria, um produto parecido com o que usamos para pele. Uma argila sintética, que ela lembra muito com uma massa. O Auto Esporte volta rapidinho. Elas aparecem sem que a gente nem perceba. Olha esse carro. E esse outro? Foi um resíduo de pintura que eu não sei de onde que veio, de algum prédio em reforma, alguma coisa assim. E acredita que barras com uma textura próxima das massinhas de brincar das crianças pode ser uma solução. A argila, a Cleibar é uma argila sintética, que ela lembra muito com uma massa. Só que as propriedades lembram mais a da argila usada nos tratamentos de estética. São minerais, ela limpa a pele profundamente, desobstruindo os poros, a sujeira acumulada, né? Então funciona como se fosse um imã. Diferente do momento relax da máscara facial, para usar essa barra de argila precisa de muito movimento. A gente passa a Cleibar na lataria, um pouco de lubrificante, um sabão neutro ou um finalizador, sem que a gente precise entrar com um processo mais agressivo, seja ele de lixamento. A massa só precisa de atrito para a microsujeira descolar da pintura e colar na barra de argila. Fezes de passarinho, fica mancha. E daí a hora que você lava o carro, fica muito aparente, ainda mais por ele ser preto. Para cada situação é usada uma boina diferente, para lustrar ou para retirar uma fina camada do verniz. Agora a gente vai fazer uma proteção, a gente vai aplicar um selante sintético hidrofóbico. A função dele é proteger a pintura e repelir a água, a sujeira.
Ele falou que agora de 6 em 6 meses a gente mantém uma lavagem, um tratamento que ele vai dar específico e daí o carro sempre vai manter em ordem. A mancha no carro do Sérgio também saiu. Pois é, mas o imprevisível tá sempre por aí, não? Mas se a grana tá curta, a mancha incomodando, tenta uma solução caseira para ver se ameniza. Limão. Olha, mancha de cimento especial, a pessoa pode estar tirando isso com limão. E em seguida já faz uma descontaminação. Que descontaminação seria essa? O ideal seria a gente estar passando um shampoo neutro para anular a acidez do limão sobre a pintura. Isso vai tirar a mancha. Agora calma, tem um cuidado aí, viu? Tem que ser feito na sombra, porque sol e limão, eles podem queimar a pintura, assim como queimam também a pele. Por isso, tcharam, luvas são fundamentais. O aro do volante é gigante, né? Na época, né? É difícil a gente encontrar um carro que seja clássico, desse porte e com um volante pequenininho, né? Apesar do sistema já aqui ser hidráulico, né? Sim. O cara precisava colocar um pouquinho de força, né? Põe um pouquinho de força e dá umas 4 voltas, mais ou menos, para conseguir fazer alguma manobra, né? Os comandos de volante, nesse caso, são projetados em LED. A partir do momento que eu ligo o carro, ele aparece onde que são os botões. Entre esses modelos são pouco mais de 50 anos de intervalo. É só uma amostra de como os volantes evoluíram uma barbaridade. A eletrônica trouxe novos hábitos e mais segurança. A história do volante é bem interessante. No início, a necessidade básica dele era direcionar o veículo, não é mesmo? Nos primeiros veículos, você tinha algumas regulagens do motor no volante. Você avançava o ponto do carro, alterava algumas questões do motor no próprio volante. E nos primeiros anos do automóvel, eles eram bem simples. No Museu do Automóvel de Curitiba, vários carros exibem apenas um aro metálico reforçado. Esse aqui, por exemplo, é o modelo T da Ford de 1919. Os aros das rodas ainda eram de madeira e aqui dentro o volante também. Todo feito em madeira, um pouco grotesco, com parafuso aqui no meio, mas eles já pensavam algumas coisas práticas, como colocar o acelerador aqui perto da mão. Esses pedais são totalmente invertidos, por exemplo, esse primeiro aqui se chama câmbio, né, para as marchas, o do meio é o ré e o último, que seria o nosso acelerador, nesse caso aqui, é o freio. Com os motoristas passando mais tempo dentro dos veículos, com os congestionamentos, a partir ali dos anos 50, ele precisava ser mais fácil de ser utilizado. Então começou, por exemplo, a assistência hidráulica. O volante ficou mais leve do que o início, até porque os carros ficaram mais pesados, né? O sistema hidráulico foi um avanço considerável, mas são muitos componentes e acaba roubando um pouco de força do motor, porque o acionamento da bomba hidráulica é mecânico. Por isso, o sistema elétrico eletrônico caiu como uma luva, menos peças e mais versátil. Você muda o sistema de condução para um esporte, automaticamente esse volante vai ficando mais rígido, vai ficando um pouquinho mais duro, para você não ter um movimento muito brusco no volante. Da mesma forma, quando você está no conforto, até para manobra, o volante fica mais macio, fica mais mole. Então, ajuda bastante essa questão do condutor. Em determinada velocidade também, ele é um volante progressivo. Ele vai enrijecendo de acordo com a velocidade que você tem. A integração com o painel multimídia é um senhor conforto. Então você está numa função de volume ali, fazendo até com touch. Quando você pressiona no menu, ele troca o botão. Isso é uma coisa bem legal, né? Bem inovadora. Se eu for aqui, ó, e colocar personalização, eu consigo criar um perfil, ou seja, deixar o carro configurado para mim, né? Se eu quiser um painel um pouco mais esportivo, eu venho aqui no da minha esquerda, seleciono estilos, pronto. Coloquei aqui clássico, agora fica azul. Se eu colocar progressivo, ele fica vermelho, ou seja, um pouco mais esportivo, ou colocar ele totalmente esportivo. Quem diria? Um dos pioneiros a ter esse tipo de recurso no Brasil foi um modelo produzido aqui mesmo no país. Professor, e esse aqui? Esse é um Gurgel BR800. Aqui a gente tem um carro de 1991 produzido no Brasil, né? E a gente vê que tem um volante com já vários itens aqui do lado, né? Exatamente. Isso já mostra uma tendência de aproximar do motorista os comandos do carro
trazendo mais segurança e trazendo mais conforto e mais ergonomia para quem está dirigindo o carro. Ergonomia é importante. Em 1966, a evolução no Thunderbird foi, digamos, ousada. Olha que legal, cara. Você já viu um volante articulado? Olha só, quando você estiver cansado de dirigir, você dirige... Na verdade, o que a gente imagina, né, é pela questão de conforto, de entrada e saída do... Diz a lenda, né, que isso aqui era um sistema que a Thunderbird usou em corridas de longa duração, porque tinha 2 pilotos, então para trocar de piloto, o cara colocava para o lado, já saía, entrava outro piloto mais rápido. Isso para mim é novidade. Com as borboletas para trocar marcha atrás do volante, muita gente já acostumou. Agora, para guiar, o motorista tem que se habituar com os botões que ficam à esquerda e à direita. Mas já tem gente sonhando com o carro sem volante. Um bom domingo para você. Uma ótima semana também. Tchau!